Olá, sou Rocha, sou aluno do curso de especialização em desenvolvimento de sistema web e aplicativos móveis do Instituto Federal de São Paulo, campus Capivari. Hoje vamos falar um pouco sobre a atividade do módulo 3 da disciplina de Projeto de Segurança da Informação. O objetivo dessa atividade consiste em desenvolver uma aplicação web que contenha os mecanismos de proteção contra os riscos do OASP. Desta forma, com base no que foi solicitado, foi desenvolvido o sistema seguro, a partir de uma análise técnica dos mecanismos de proteção contra o OASP Top 10, aplicados em múltiplas camadas estruturais. Vamos avançar aqui na sequência para melhor detalhamento do sistema seguro. A estrutura do sistema seguro contempla a zona 1, a interface front-end, a linguagem HTML e CSS utilizada, o acesso ao navegador via Kali Linux, conforme o HTTP abaixo. A zona 2, a interface back-end, servidor VAP, server, Apache, linguagem PHP e com disponibilidade de código no GitHub, conforme o endereço abaixo. A zona 3 seria a persistência de dados, a estrutura de banco de dados é o SGBD, GBD, MySQL, PHP admin, banco, sistema seguro, tabela, usuário. Aqui a interface, um pouco das telas do sistema. Do nosso lado esquerdo nós temos aqui um login de usuário comum, onde ele tem acesso apenas a algumas informações básicas, e à nossa direita nós temos um login já de um usuário administrador, no caso admin, onde ele tem acesso a efetuar os devidos cadastros de novos usuários. Bem simples, bem básico, mas com o objetivo aqui de mostrar que, à medida que você utiliza recursos de acesso limitados por tipo de usuário, você consegue ter ali uma segurança já inicial em relação a isso. Então, o sistema seguro foi desenvolvido com foco na proteção contra as principais vulnerabilidades identificadas pelo OASP, incorporando mecanismos de defesa contra os riscos, como injeção de SQL, falhas de autenticação e ataques de falsificação de requisições entre sites CSRF, garantindo maior segurança, a integridade e confiabilidade das informações. O modelo de defesa foi realizado em 5 camadas. Primeira camada, a arquitetura central, é o gatekeeper e ocultação. Segunda camada, criptografia e identidade, os hashes irreversíveis. Camada 5, ou melhor, camada 3, gestão de sessão, ciclo de vida e encerramento. Camada 4, controle de acesso RBAC, segregação de privilégios. E a camada 5, sanitização e blindagem, prevenção de SQLi e CSRF. A segurança é uma funcionalidade isolada. É um modelo de escudos simultâneos. Uma falha externa é contida pela próxima barreira arquitetural. Camada 1, detalhando melhor as camadas. O gatekeeper central requer o código, que é o require, config segurança, está tudo centralizado no arquivo segurança PHP. Controle absoluto, concentra a gestão da sessão e permissões. Geração de token é o ponto único, emissão e validação do CSRF. Higienização centraliza as rotinas de limpeza e entrada de dados. Redução de falhas minimiza a probabilidade de erros humanos por omissão em páginas isoladas.
Aqui uma demonstração nessa imagem, onde centralizamos no arquivo único segurança PHP toda a estrutura, né, de restrições e acesso. A partir desse arquivo, todos os demais arquivos que compõem o sistema fazem a consulta, né, no sistema, no arquivo de segurança PHP. Camada 1 ainda, ocultação e tratamento de erros. Comportamento vulnerável, né, o erro SQL na linha 42, usuário, admin, aí uma descrição detalhada do tipo do erro, tornando o sistema vulnerável, né. Aí aqui abaixo você tem a vulnerabilidade, né, que permite o usuário, ou melhor, o user, enumeration e mapeamento da estrutura interna do banco de dados pelos atacantes. Já no padrão do sistema seguro, né, a gente utiliza aqui a questão se erro, login ou senha inválidos. Né? A defesa, nesse caso, a mensagem opaca, não revela se a falha ocorreu no login existente, a senha incorreta ou erro do SGBD, previne o reconhecimento ativo do sistema. Camada 2, criptografia e credenciais. Aqui no caso, a questão do texto claro da senha, né? No caso aqui, senha admin 123. Aqui o processamento, né? Onde você tem a questão da implementação dos hashes, fazendo a conversão dessa senha. Então você tem o password hash, senha, o password default, e aqui a saída, no caso, após a criação do hash, né, com a senha aqui oculta, no caso, né, em caracteres, e irreversível. O uso automático do salt é aleatório, os hashes únicos até para senhas idênticas, o alto custo computacional contra a força bruta, unidirecionamento impossível reverter. Proteção direta contra vazamentos de credenciais em texto puro, OASP A02. A validação do login ocorre exclusivamente via password verify function. Camada 3, ciclo de vida da sessão, autenticação. Pré-login, né, o usuário possui um ID de sessão genérico ou potencialmente manipulado antes de inserir suas credenciais. Pós-login, o ID é imprevisível, sessão antiga é invalidada e um novo ID seguro é gerado para associar os dados críticos como usuário, ID e tipo. A destruição sumária do ID pré-login mitiga integralmente os ataques da sessão Faction, OASP A07. Impede que o atacante plante um ID conhecido no navegador da vítima. Ainda sobre a camada 3, o encerramento absoluto do logout. Aí você tem a estrutura de código, o session array, que limpa o array da sessão, o set cookies, né, que limpa aqui a questão dos cookies, inspira e aniquila os cookies, o session destroy function, que destrói o arquivo no servidor. Efeito: remoção absoluta nos dois extremos, servidor e navegador. Ataque mitigado, previne efetivamente o session rejecting e consequência evitada, elimina o risco da sessão permanecer ativa fantasmagoricamente após a saída. Camada 4 e a matriz de segregação RBAC, nós temos aqui o perfil /arquivo, os arquivos index.php, admin.php, usuário PHP e cadastro PHP. No acesso admin logado, ele tem acesso, no caso, ao index.php,
ele tem acesso ao admin PHP, ele não tem acesso ao usuário PHP e tem acesso ao cadastro. No acesso ao usuário comum, ele tem acesso ao index PHP, ele não tem acesso ao admin PHP e ele também não tem acesso ao usuário PHP. Ele tem acesso ao usuário PHP, mas não tem acesso ao cadastro PHP. No não autenticado, ele tem acesso ao index, que é a tela principal, e não tem acesso aos demais arquivos do sistema. Ameaças neutralizadas. O Broken Access Control, o OASP A01, sempre que o perfil não coincide, a barreira atua imediatamente. O header Location Index PHP este. Camada 5. Blindagem de dados contra o SQLI. Aqui é um ataque comum, né? Um vetor de ataque comum clássico, passando pela barreira, o Prepared Extended Shield, para poder ter acesso ao banco de dados. Então, a barreira que faz a retenção desse ataque. O mecanismo SQLI Select From, o meio, no caso as queries, né? Adicional também HTML Special Share. O resultado, a estrutura da query SQL é pré-compilada e os dados não ditam regras, apenas preenchem lacunas pré-definidas. Impede o SQL Injection ou OASP, no caso o OASP A03. Neutraliza o cross-site e o scripting XSS em entradas textuais. Camada 5, validação de legitimidade. No caso aqui, a figura demonstra o check, né, no caso de envio, né, o inject formulário, o input read name token, emite o token, o submissão post cruise token recebido com sessão, o servidor por sua vez gera o token via o bin2 access random bytes e o submissão post cruza o token recebido com a sessão. Esse ciclo acontece a cada geração e checagem do token. Verificação estrita. Falha na validação resulta em aborto imediato, né? No caso, o sistema aborta imediatamente se o token não for reconhecido. E o impacto defensivo geralmente, garante que todas as ações partiram, né, do usuário legítimo intencionalmente, neutralizando a forja de requisições por terceiros maliciosos, no caso call site request, o forgery, o OASP A05, o ataque OASP A05. Anatomia do cadastro perfeito, né? O sistema tem como as múltiplas camadas cooperam simultaneamente no arquivo cadastro PHP. Então, você tem lá a requisição do cadastro, checkpoint 1, camada 4, controle, rejeita intrusos com o isAdmin function, o checkpoint 2, camada 5, origem, impede forja, no caso verifica o token, que é o CSRF function. Checkpoint 3, camada 2 de proteção, que é o hash, no caso é o password underline hash function. Camada 4, checkpoint 4, camada 5, blindagem, imuniza contra o SQLI com o STMT Prepared Function. Somente após superar todos esses escudos, os dados limpos tocam o banco. A matriz de ameaças, no caso diagnóstico OASP, nós temos a ameaça global OASP, o vetor de ataque evitando e o mecanismo de defesa que foi aplicado. No caso OASP A01, o Broken Access Control, que é a manipulação da URL pela força de acesso no admin PHP, e o modelo é o RBAC com checagem rígida na sessão. O OASP A02, Cryptographic Firewall,
No caso, vazamento de credenciais em banco comprometido, e o recurso utilizado para contenção foi o BC Crypt, Password Default, a verificação segura. O ASP A03, Injection SQLI XSS, inserção de payload maliciosos no login do cadastro ou cadastro. No caso, o mecanismo de defesa foi o Prepared Statements by Pattern e o HTML Special Share. No ASP A05, CSRF, o vetor de ataque ataca submetendo formulários em background. Mecanismo de defesa, injeção e validação de tokens ocultos e únicos. No ASP A07, Identification Failures, sequestro de fixação do ID, seção de navegador. Mecanismo de defesa, regeneração do login, no login e aniquilação total do logout. Bom, pessoal, foi isso. Bem breve, bem objetivo. E os códigos, tanto os códigos quanto a estrutura mais detalhada, vão estar disponível lá no GitHub. Obrigado e até a próxima.